taxa Selic subiu e agora quando você olha para os seus fundos imobiliários, você vê o seguinte, né? HGLG11 menos 5%, VISC menos 11%, RZTR11 menos 13%, KNR11 menos 10%. Daria pra gente perder a mão aqui de contar quantos fundos imobiliários estão caindo. Só que nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia do porquê que esse é o melhor momento para você ganhar dinheiro com fundos imobiliários e como você deve olhar para os fundos imobiliários de uma forma diferente a partir de agora. Nesse vídeo eu também vou responder algumas dúvidas que eu tenho certeza, cara, que estão aí passando pela sua cabeça, porque passa na minha e passa na de todo mundo também. Será que vale a pena agora vender alguns fundos imobiliários que estão no vermelho para aproveitar a queda de outros fundos imobiliários que a gente sabe que é bom e estão dando uma melhor oportunidade? Será que agora é hora da gente aproveitar um pouquinho os fundos de papel para ir segurando uma rentabilidade maior? Ou será que agora é melhor deixar os fundos de papel de lado e aproveitar somente os fundos de tijolo? E sem enrolação, os fundos imobiliários vão ou não vão continuar caindo? Eu vou deixar minha opinião aqui muito clara sobre tudo isso, só que antes eu quero saber a sua opinião. Qual vai ser a taxa Selic, na sua opinião, no fim de 2024? Para mim, eu tô precificando igual ao mercado. Eu acho que vai chegar em 11,25. Então a gente deve ter mais um aumento aí nas próximas reuniões. Eu acredito que a Selic vai continuar subindo. Só que qual que é a sua opinião? Na sua opinião, esse aumento para 10,75 já foi exagerado? Você não tá enxergando esse pânico assim no mercado, nem esse pessimismo? Ou na sua opinião a Selic vai terminar aí em 11,50, 11,75, 12% ao ano? Comenta aí que eu quero muito saber a sua opinião. Primeiro de tudo, vamos direto ao ponto. Os fundos imobiliários vão continuar caindo? Para mim, os fundos imobiliários vão continuar caindo sim. É ilusão a gente acreditar que se a Selic voltar a subir, os fundos não vão cair. Até porque os fundos imobiliários caem porque quando os juros aumentam, existe um desincentivo natural do consumo. Então, um exemplo, você que às vezes mora de aluguel, estava pensando em financiar um apartamento, se os juros ficam mais altos, a hora que você vai lá para financiar um apartamento, antes com o financiamento você ia pagar 2 imóveis, agora você vai pagar 3. Então você olha e fala assim, pô, eu não vou fazer esse financiamento agora, vou esperar a taxa de juros abaixar para depois ficar um pouco mais barato. E todo mundo fazendo isso junto vai fazendo o quê? Vai fazendo com que o mercado imobiliário como um todo vá se desaquecendo. O investidor que tem ali uma empresa, uma construtora, ao invés de ele colocar muito dinheiro ali e criar vários apartamentos, ele vai construir menos, porque ele entende também que o juros está maior, as pessoas também ficam mais endividadas, as empresas também ficam mais endividadas. Por consequência, de forma proposital, o dinheiro ele fica em menor circulação na economia. Então, na minha opinião, os fundos imobiliários podem continuar caindo sim, tá? Eu sei que o mercado precifica isso antes, até porque há 5 dias atrás, antes da reunião do Copom, a gente já viu vários fundos imobiliários caindo. Aliás, eu aproveitei para fazer aporte, só que eu acredito que os fundos podem continuar caindo um pouco mais, principalmente se a gente tiver mais um aumento aí nas próximas reuniões. Quais setores são mais prejudicados com o aumento da taxa Selic? Varejo, lajes e desenvolvimento. Varejo a gente fala ali shoppings e também galpões logísticos. Lajes comerciais é porque lida ali com o cliente e empresa no dia a dia. E desenvolvimento é porque as empresas, as incorporadoras, as construtoras, elas não têm tanto incentivo em construir mais, já que a taxa de juros está mais alta. Então, por consequência, tanto a dívida das empresas fica mais cara, quanto também o investimento é menor no segmento. Só que talvez você deve estar com uma dúvida aí, que é a dúvida de muita gente. Por que o IFIX está na máxima histórica se a taxa Selic está em 10,75? Não deveria ser ao contrário? Não deveria ser quando a Selic está alta, o IFIX está lá embaixo. E quando a Selic está lá embaixo, o IFIX está lá em cima? Na teoria, sim. Só que a gente vai caminhando dentre os ciclos. Então, os ciclos, eles não acontecem de uma hora para outra. Ah, a Selic caiu, o fundo imobiliário já sobe. Ele vai acontecendo ao longo do tempo. Por isso, a gente tem um movimento cíclico, que ele vai e volta, vai e volta. E se a gente pegar a composição do IFIX, hoje, a maior parte dos fundos imobiliários listados na B3, eles são da classe de ativos de recebíveis. São fundos de papel. Então, fundos de papel são atrelados a dívidas, CDI, IPCA ou IGPM. Por isso, o índice que pega a média dos fundos imobiliários não está sendo tão impactado com uma taxa de juros tão alta. E o que você deve fazer agora com seus fundos imobiliários no vermelho? Primeiro de tudo, é você ler o último relatório do fundo, dar uma lida no relatório, entende se o problema do fundo estar caindo é só um problema de ciclo de mercado ou se tem algum problema lá muito alto. Por exemplo, o fundo está tomando muito calote, tem inadimplência muito alta, tem vacância muito alta. Dá uma lida no relatório e tenta entender o porquê que esse fundo está caindo. Se o fundo estiver caindo somente por um movimento cíclico, você não precisa se preocupar só porque o fundo está caindo, porque isso aí faz parte. Eu sei que às vezes você começou a investir aí, por exemplo, há 3 meses, 6 meses, às vezes um ano. Você olha lá para os seus fundos imobiliários e tudo no vermelho, você fica preocupado. Às vezes você fica até se questionando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou? Só que existem ciclos de mercado que os fundos vão cair mesmo, é normal. E é nesse momento que a gente tem que aproveitar para a gente comprar e aproveitar as oportunidades. Eu não estou falando que você tem que fechar
o olho só porque o fundo tá caindo, você tem que comprar. Tem muito fundo ruim que pode estar aí na sua carteira e você só precisa aprender a filtrar. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui vale, isso aqui não vale a pena. E se você ainda não tem certeza dos fundos imobiliários que estão na sua carteira, escaneie esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Segunda-feira agora, 8 horas da noite, eu vou fazer uma aula voltada somente para te ensinar sobre fundos imobiliários. A última chamada dos FIIs vai ser uma aula de mais ou menos aí 2 horas de uma imersão onde eu vou ensinar você exatamente o que você precisa saber para você ganhar dinheiro com fundos imobiliários e aproveitar essa janela de oportunidade que, sinceramente, muita gente já estava reclamando porque ela já tinha acontecido alguns meses atrás e aí tava tudo caro, cara. Você olhava para os fundos imobiliários, aí tava tudo caro. E agora a Selic subiu de novo, você está tendo mais uma oportunidade. Então não perca essa oportunidade, nem dos fundos imobiliários e nem de participar junto comigo aí dessa live às 8 horas da noite. Para você também que quer dar um passo a mais e se aprofundar em fundos imobiliários, depois dessa live eu vou abrir a terceira turma do Renda com FII, que é meu curso sobre fundos imobiliários. E aí, se você estiver disposto a aprender a como funcionam os fundos imobiliários a nível mais avançado, você vai poder participar junto comigo e aprender a ganhar dinheiro nesse ciclo imobiliário que, na minha opinião, é um dos melhores ciclos pra gente colocar dinheiro no bolso. Então escaneie o QR Code aí para você não ficar de fora. Voltando aqui, o que você tem que fazer agora com seus fundos imobiliários no vermelho? Primeiro é não se desesperar, segundo é dar uma lida no último relatório e terceiro participar da live aí comigo na segunda-feira. Só que talvez você também deve estar pensando o seguinte: será que vale a pena vender alguns fundos de tijolo que estão no vermelho para aproveitar outros fundos imobiliários que às vezes são fundos bons, mas que estão com desconto um pouco maior? Eu vou ser bem sincero com você, tá? Esses dias atrás, um aluno perguntou para mim o que ele deveria fazer com o HCTR11 da carteira dele, que estava com um rendimento negativo de mais de 60%. Eu vou responder para ele da mesma forma que eu respondi para você. Eu falei, cara, seguinte, por que você investiu nesse fundo? Você sabia exatamente o que você estava fazendo? Você colocou esse fundo na sua carteira porque você entendia os riscos? E outra, você percebeu agora que o fundo ele está passando por uma situação difícil? Será que ele vai continuar passando essa situação difícil? Ou será que a gestão já está conseguindo resolver o problema? Ele leu o relatório, entendeu o que estava acontecendo e aí ele tomou a decisão, nesse caso, de vender o fundo, pegar o dinheiro, compensar o prejuízo futuro, porque você pode fazer isso aí nos fundos imobiliários também, pegou o dinheiro e investiu em um outro fundo que estava com uma melhor oportunidade. Sendo bem honesto com você, cada caso é um caso. Não tem como eu chegar aqui para você e falar assim, olha cara, compensa vender, não compensa vender. Porque a composição da carteira de cada um é muito individual. Então às vezes você tem fundos aí na sua carteira que estão caindo, não é só por causa do ciclo, é porque é um fundo ruim. E aí, dependendo do fundo que você investe, às vezes você tem que fazer algumas movimentações para você não ficar só pensando ali, torcendo, sendo uma pessoa otimista, pensando que esse fundo vai subir, quando no fundo ele não vai, porque não tem fundamento. Então tudo isso você precisa aprender, porque às vezes está com muitos fundos ruins na carteira e, cara, não tem milagre que vai levantar um fundo que não está entregando um bom resultado. Por isso que vale a pena você estudar, ler o relatório, ter uma estratégia e entender o que vale e o que não vale a pena. Na maioria das vezes, não compensa você vender e você pegar o dinheiro e comprar outro fundo. Só que quando você faz isso, você tem que fazer de uma forma estratégica. Porque não adianta também você, por exemplo, tomou 60% de prejuízo em um fundo, vai lá e compra um outro fundo que vai cair também 60%. Você só trocou 6 por meia dúzia. Por isso que faz todo sentido você estudar e investir e só colocar um fundo na sua carteira que você realmente entende como funciona. Uma outra dúvida que deve estar passando aí na sua cabeça, que passa na minha também, tá? Vale a pena comprar um fundo imobiliário de papel agora para assegurar um rendimento maior? Eu vou ser bem sincero com você também, tá? Se tiver abaixo do VP e abaixo do seu preço médio, pode valer a pena sim. Mas a maioria desses fundos de papel já estão caros. Então se a gente viu a Selic já subindo uma vez, a gente acredita que pode subir mais uma ou duas vezes, a gente pode ficar aí mais 6 meses, um ano com uma taxa de juros mais alta. E nesse momento os fundos de papel, eles entregam um bom rendimento, entregam um rendimento um pouco maior. Só que, vamos dar um exemplo aqui, tá? Eu tenho esse celular aqui e eu tenho esse relógio que tá aqui no meu pulso. Vamos supor que os dois custam 5 mil reais. Só que o relógio tá custando R$1.000 e o celular tá custando 600. O que você ia preferir comprar? Com certeza você ia preferir comprar o celular, porque mesmo pelo mesmo valor, esse aqui tá mais barato. Até se eu quisesse vender, a minha margem de segurança é maior, porque eu tô pagando mais barato nele. Então nesse momento, a gente tem fundo de papel e fundo de tijolo. Ditando a regra, o que compensa mais? Nesse momento, o fundo de tijolo. É igual para todo mundo? Não. Tem fundo de papel que é bom e caiu, às vezes, por causa de uma deflação, às vezes por um momento ou outro e tal. Você precisa ler o relatório porque cada fundo é um fundo. Então, não existe só uma regra. Eu sempre falo para vocês, o mesmo conselho não serve para todo mundo. Por isso que eu não chego para você e falo assim, cara, compra ou vende. Porque depende muito aí da sua estratégia e do momento que você comprou e do momento que você quer vender. Nesse caso, faz uma análise aí da sua carteira, participa da live comigo na segunda-feira,
que você vai conseguir pegar alguns pontos mais importantes. Se você quiser se aprofundar, depois você entra dentro do Renda com FII também, você vai conseguir tirar de letra como a sua carteira está se comportando. Mas não faça nenhuma cagada agora desesperado, porque os fundos imobiliários estão caindo. Se você investe certo, cara, muito provavelmente a sua carteira está no vermelho, porque se você se posicionou muito em fundos de papel, pode ser que a sua carteira agora ela esteja no positivo. Só que a maioria dos fundos de tijolo estão caindo mesmo porque eles estão ficando cada vez mais baratos. E agora que é a hora da gente aproveitar as oportunidades. Então, respondendo, vale a pena comprar FII de papel agora para segurar um bom rendimento? Depende do VP, de como ele está na sua carteira e de como ele também entra ali dentro dos outros fundos que você já tem. Eu sei que é duro responder depende aqui pra vocês, porque depois muita gente fica pegando no meu pé, mas eu tô tentando ser o mais sincero e objetivo possível aqui com vocês. Se eu falasse pra você, pô, não vale a pena comprar fundo de papel, eu sei que tem muita gente que vai fechar o olho e vai falar, cara, não compra. Só que tem fundo que é bom, cara. Por que você não vai comprar um fundo que tá com VP descontado, pagando um bom rendimento e ainda tá com desconto em relação ao seu valor patrimonial? Não vejo por que não comprar. Você só precisa de uma estratégia e entender, olha, o que está com mais desconto e o que está compensando mais. Não adianta olhar só para o rendimento. A gente olhando também para o desconto e para a margem de segurança é o que realmente vale a pena a gente colocar na carteira no final das contas pensando no longo prazo. Para fazer jus ao título desse vídeo, qual que é a grande verdade dos fundos imobiliários? Primeiro ponto, a gente está investindo em imóveis. Eu sei que é muito óbvio, mas a maioria das pessoas acredita que você só está investindo em fundos. Você tem que olhar ali os imóveis, a qualidade e entender que existem ciclos. A gente passa por 4 ciclos imobiliários, que a gente passa da recessão para a recuperação, da recuperação para a expansão, da expansão para a hiperoferta. E em cada um desses ciclos existem momentos melhores para você comprar e vender um imóvel e também um fundo imobiliário. Por mais que o jogo aqui seja de longo prazo, a gente está lidando com renda variável. Então é uma ilusão você pensar que a sua carteira vai ficar bonitinha só no verde subindo para sempre. É nos momentos de queda que a gente tem que fazer uma crítica à nossa própria carteira, à nossa própria estratégia, manter a disciplina, mas aproveitar para comprar barato. Se você pega esse gráfico aqui, você percebe que nos momentos de X, ou seja, onde cruza a taxa de juros com o índice FIX, são os melhores momentos para você comprar os fundos imobiliários de tijolo, mas receber os rendimentos dos fundos de papel. Quando a taxa de juros está mais alta, é hora da gente estar colocando dinheiro no bolso dos fundos de papel que a gente comprou. Quando a taxa de juros está lá embaixo, a gente começa a ganhar dinheiro dos fundos de tijolo e volta a comprar os fundos de papel. Então, olhando historicamente, isso aí sempre deu certo. Quer dizer que vai ser sempre bonitinho assim, o gráfico sempre vai fazer um X? Não, a gente acabou de ver isso. A gente teve uma taxa Selic em 13,75 por muito tempo, caiu um pouquinho, todo mundo achou que ia chegar lá em 2% novamente, voltou a subir novamente. Isso é uma lição de humildade para todo mundo que investe. Para mim, para você, para qualquer analista que estiver assistindo esse vídeo. O mercado, ele sempre se antecipa aos fatos, só que a gente não consegue precificar exatamente o que vai acontecer no dia de amanhã. Visto isso, o que está ao nosso alcance? Estudar, manter uma estratégia e ir sempre diversificando. E por que na minha opinião faz sentido você olhar de uma forma diferente para os fundos imobiliários, principalmente agora que a Selic subiu, ao invés de você ficar olhando somente para a rentabilidade negativa? Porque quando a gente faz o preço teto aqui de alguns fundos, a gente encontra alguns fundos com uma margem de segurança negativa, só que outros com uma margem de segurança positiva. O HGLG11 aqui, por exemplo, mantendo um prêmio de 2% acima do Tesouro IPCA, o preço ideal dele seria R$ 157. Então, ao invés de eu olhar que ele está caindo 5%, eu posso olhar para a margem de segurança dele, que está em 1,43. Se ele cair um pouquinho mais, ele vai chegar ali basicamente uma margem de segurança no 0 a 0. Tem muita gente que já gosta de comprar porque é um fundo de muita qualidade. Ou ao invés de colocar um prêmio de 2%, por ser um fundo muito bom, se a gente colocar 1%, a gente já encontra um preço ideal aqui de até R$ 179, estaria aí com mais ou menos 12% de desconto. Então aqui o prêmio é muito particular porque significa o quanto você quer receber acima do Tesouro IPCA 2045, que é o título com vencimento mais longo. Então você pode brincar aqui com essa tabelinha que eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês na live de segunda-feira. Então aqui no caso do VISC11, com uma taxa de prêmio de 2%, estaria com uma margem de segurança aí de mais de 25%. O RZTR11 eu coloquei 3%, a gente poderia colocar aqui até uma margem um pouquinho maior de 4%, porque ele tem estratégias diferentes aí um pouquinho mais arriscado. A gente teria aí um preço ideal de até R$ 116 com uma margem de segurança de 27%. E o KNR11 ainda está com uma margem de segurança aqui negativa, mas eu já fiz um vídeo detalhando todos os pontos do KNR11 e por que ele está caindo tanto. Vou deixar para vocês aqui no card também. Mas é dessa forma que eu acredito que você deve olhar para os fundos imobiliários agora e não ficar olhando somente para a rentabilidade negativa.
Principalmente se você comprou no topo histórico do fundo e está com uma rentabilidade bem abaixo do preço que está sendo negociado no mercado. No final das contas, a gente está investindo em imóveis, então não faz sentido a gente ficar tão preocupado assim com alguns fundos caindo 3, 5, 10%. Se são fundos de qualidade, na minha opinião, vale a pena a gente aproveitar as oportunidades. Além dos juros que subiu aqui no Brasil, a gente tem os juros americanos que caiu lá fora, que pode trazer um capital gigante para cá também e pode subir muita coisa. Só que isso eu vou falar um pouco mais para vocês na aula segunda-feira às 8 horas da noite. Então não perca, escaneie o QR Code aqui para você estar comigo, cara. Eu vou entregar muito conteúdo. A live não vai ficar gravada e eu vou falar somente sobre fundos imobiliários, economia e mercado. Então não se esquece de entrar no grupo do WhatsApp, porque também vai ter um material de apoio para você acompanhar todo esse conteúdo junto comigo. Deixa para mim aqui sua opinião. Você acredita que a taxa Selic vai terminar em quanto em 2024? 11,25, 11,75, 12%, ou na sua opinião até volta a descer um pouco mais aí, vamos continuar caminhando aí nos 10%. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o like, te vejo no próximo vídeo.